Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são adeptos do mundo do rastreamento. O vídeo de hoje é sobre a importância de rios e demais cursos d'água no rastreamento. Rios e demais cursos d'água, sejam águas paradas ou que se formam em pequenas lagoas, são sempre de importância para o rastreamento, por vários motivos. O primeiro motivo, óbvio, é porque seres humanos e animais precisam com constância se hidratar. Claro, isso vai demorar, isso vai depender também das condições climáticas, no ambiente que se encontra, da espécie do animal que se está rastreando, mas o fato é que é necessária a hidratação. O pessoal que é da área da sobrevivência sabe disso. A pessoa pode sobreviver muito mais tempo sem alimentação que sem se hidratar. Então esses cursos d'água, preferencialmente rios, mas também pequenas lagoas, sempre são de interesse para o rastreamento. Um segundo motivo é porque muitas vezes nesses cursos d'água, sejam riachos ou essas pequenas lagoas ou mesmo açudes, se formam o que se chama de armadilha de rastros. Essas armadilhas de rastros são aqueles locais mais fáceis para serem encontrados rastros, vestígios, em razão daquela ou a vegetação mais densa que fica nas margens desses corpos d'água, ou aquele terreno mais argiloso, mais barrento, que se um animal ou alguma coisa passar por ali, vai deixar registrar aquela impressão e vai ser mais fácil identificar se passou por aquele local ou não e o que passou por aquele local ou não. A não ser, claro, né, que seja um rio, por exemplo, que corra sobre uma calha de pedra, por exemplo, ou sobre um lajeado, né, com bastante pedras ao redor. Daí vai ficar bem mais difícil fazer essa identificação. Há maneiras, há técnicas de tentar analisar essas evidências nesses terrenos mais lajeados, né, nessas calhas de pedra, mas certamente é bem mais difícil. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo de se procurar esses cursos d'água no rastreamento é de que nessas regiões de mata, selva, como se costuma falar, os rios são considerados como se fossem estradas, ou seja, em razão da densa vegetação que cobre todo o local, esses riachos eles acabam sendo uma alternativa para fazer um deslocamento mais rápido, sem necessidade inclusive de ficar abrindo trilha. Se perguntar, se conversar com mateiros mais antigos, é fácil pegar as informações de como nos tempos deles esses deslocamentos muitas vezes eram feitos com orientação do rio, ou exatamente pelo riacho, se fosse um riacho raso, ou mesmo se usando o riacho como referência. Por exemplo, se deslocar até determinado local, ficar atento no sentido da audição, e quando ouvisse, por exemplo, o curso d'água, sabia que aquele ponto era uma referência para tomar determinada direção. Portanto, os riachos são considerados sim também como se fossem estradas no meio da mata. O problema é que se tiver rastreando pessoas, por exemplo, se for eventualmente uma pessoa perdida, por exemplo, em razão dessas informações que se divulgam por aí, que se encontrar um curso d'água, basta entrar na calha desse rio e seguir o fluxo desse rio, isso pode causar bastantes problemas, por vários motivos também. Esses rios, por exemplo, né, especialmente rios que descem de montanhas, eles vêm descendo, escavando todas aquelas rochas, aquela vegetação e passando por vários obstáculos. Inclusive algum desses obstáculos, sem cordas ou outros equipamentos, ferragens, utilizados geralmente em atividades de escalada, pode ficar praticamente inviável de transpor. Portanto, não é assim também, e dependendo também da direção que a pessoa adotar, eventualmente ela vai estar indo para a direção contrária do povoado ou vilarejo que ela teria interesse para ir. Por exemplo, né, aqui nesse caso aqui, né, esse rio aqui é um rio daqui da região, é um rio bastante volumoso, ele corre aqui pela região, é um rio bastante volumoso, são mais de 100 metros de queda aqui para baixo, né? Mais de 100 metros. Se eventualmente uma pessoa tiver se desorientado, se perdido e estiver descendo esse curso d'água aqui desse rio, chegando aqui nessa aba aqui, ela vai se deparar com isso aqui, né? Com esse riacho. Ela não vai conseguir fazer essa transposição sem equipamentos, cordas, ferragens de escalada. O que eventualmente ela pode, se estiver desesperada, tentar fazer é começar a querer ir para uma dessas arestas montanhosas, o que vai complicar muito eventualmente uma operação, por exemplo, de busca e salvamento terrestre.
para tentar identificar para onde ela foi, eventualmente se ela estivesse vindo pelo próprio curso d'água e eventualmente para qual aresta ela se deslocou. Portanto, essa questão de deslocamento por cursos d'água, elas podem sim ser uma solução importante em algumas situações, mas elas não são uma verdade absoluta, né? É preciso ter critério também, é preciso ter bom senso para saber se deve seguir aquele curso d'água ou não. Inclusive, tendo planos alternativos, nós damos algumas dicas nas nossas instruções de como eventualmente traçar algumas estratégias para tentar sair de uma situação difícil, por exemplo, estabelecendo o que nós chamamos de azimuth de fuga. Claro, nem sempre tudo vai dar certo, mesmo muitas vezes planejando tudo corretamente vai acabar dando alguma coisa errada, mas pelo menos se tem alternativas para tentar evitar uma situação pior. Mas, portanto, essa é mais uma nossa dica do rastreamento humano, hoje sobre a questão referente a rios, riachos, cursos d'água, lagoas, da importância para o rastreamento de pessoas ou de animais. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.